Agora a gente vai fazer uma análise bem alentada com um observador muito perspicaz e importante do cenário político e, claro, desses últimos acontecimentos dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos receber aqui no CNN 360 o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Boa noite, presidente. Agora 6 horas em ponto. Um prazer revê-lo. O senhor me ouve bem? Eu ouço bem, obrigado. Boa noite, muito obrigado aí pelas palavras suas aí. Vamos ver, deixa eu acertar melhor isso aqui. Está bem assim? Tá assim, se o senhor... Você tem que dizer se está bom. Perfeito, se o senhor encostado, o senhor está super centralizado, tá ótimo o recorte, não Então tem tá muito bom. Teto. Poderia ter feito isso a vida toda. Enquadramento. Presidente, vou começar falando um pouco. O senhor é sempre muito cobrado pelos dois lados. Então, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tratam o senhor, claro, como oposição, um desafeto. E aí uma ala, digamos assim, da esquerda, essa ala mais progressista, sempre fica incomodada quando o senhor pede cautela ou mesmo compreensão para tentar acomodar as peças no cenário político, já que vivemos aí múltiplas crises, a econômica, a política, a sanitária, para ficar em 3. Bom, como é que o senhor vê esse cenário como um todo e essa dificuldade de encontrar um espaço na pregação pela moderação? O senhor acha que o que Bolsonaro fez do início de seu mandato até agora, de fato, extirpa espaço para qualquer tipo de entendimento, de acomodação? Olha, eu acho que pelos atos, mais do que pelas palavras, sim. Ele tem tomado posições que não coincidem com a compreensão de que em política você tem que trabalhar com todos, né? Você pode ter posições diferentes, mas você tem que conversar. Como eu tenho mais experiência, porque, enfim, a única vantagem, não tem nenhuma de ser velho, mas a única vantagem que tem é que vivi um monte de situações. Não é a primeira vez que eu vejo uma tendência ao autoritarismo, a visão mesmo, a vigência mesmo de um regime autoritário. Eu fui senador quando era presidente ainda do Figueiredo, e todo mundo achava a mesma coisa, que não dá para conversar. Bom, eu aprendi o seguinte: esses regimes democráticos precisam ser cuidados com muita cautela, precisa regar todos os dias a plantinha verde, que é a democracia. E é preciso entender que é um regime de inclusão. Ora, o presidente Bolsonaro, frequentemente, ele quer excluir, ele fala contra. Na verdade, ele foi eleito contra o PT, contra o Lula. Tudo bem, mas não tem uma proposta para construir a nação. E o Brasil precisa de um caminho, precisa ter um rumo. O que eu tentei fazer a vida inteira quando tive algum poder no Brasil? Foi dar rumo. O que nós fizemos com a inflação? Quando o presidente era o Itamar Franco, era ministro da Fazenda. Dar o rumo e explicar ao povo: venha por aqui, que daqui dá certo. E vai fazendo, e vai pedindo apoio, e vai explicando, e vai corrigindo. Eu vejo esse governo um pouco isolado, um pouco insolente. Parece que ele crê tudo, e vendo o que deu. Já temos o terceiro ministro da Saúde em plena pandemia. É uma loucura. É falta de você ter um propósito definido, saber escolher pessoas, ter um comportamento que agregue e não que desagregue. É isso que eu acho. De modo que eu acredito, apesar de que eu sei que há críticas de direita e de esquerda ao meu comportamento, eu sei que é difícil haver posições de equilíbrio num mundo polarizado, mas polarização cansa também. Chega um momento que você precisa ter um pouco mais de juízo. Então eu vou persistir no caminho de contra a polarização. Eu não votei no presidente Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Votei pela primeira vez na vida, anulei o voto. Acho que travou o sinal do presidente. Será que a gente consegue restabelecer? Um segundo, a gente está aqui ouvindo o ex-presidente da República, né, Carol? Fernando Henrique Cardoso. Enquanto a gente não consegue restabelecer o sinal, aqui uma notícia que chegou agora, Carol, até achei que a gente não fosse conseguir dar no CNN 360, mas conseguimos. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo decidiu
prorrogar por mais 180 dias, a partir, portanto, de 15 de julho, que era a data prevista para finalizar o inquérito das fake news. Então, ali, mais 6 meses de investigação. Havia uma expectativa de que esse inquérito fosse finalizado ainda na gestão de Dias Toffoli, que foi quem mandou abrir, mas a sinalização é de que ele vai adentrar, sim, a gestão de Fux, que assume a presidência do Supremo em setembro. A gente já tem o sinal? Será que já temos, então, contato com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Contato restabelecido. Presidente, obviamente, vamos então passar a palavra ao senhor que estava ali concluindo o seu raciocínio quando a conexão foi interrompida. Por favor. Não, o que eu dizia é isso, que eu não vejo um caminho definido pela uma agenda positiva. É preciso dar, de novo, confiança aos brasileiros sobre o Brasil. Eu me lembro de uma certa altura, o Juscelino foi presidente, inventou Brasília. Era uma coisa que custou caríssimo, mas foi bom, porque deu entusiasmo ao Brasil. Nós estamos precisando outra vez acreditar em nós próprios. Isso, a palavra do presidente é simbólica. Não pode ser a palavra de destruir uma parte de nós. É de juntar todo mundo para encontrar um caminho de futuro para todos. É isso. Bem, presidente, Carol Nogueira também participando dessa conversa com o senhor. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Falando um pouco sobre esse caminho certo, o senhor trouxe para a gente aí o seu relato com relação à pasta da saúde. Eu queria o seu relato com relação à pasta da educação. Temos agora a saída do terceiro ministro da Educação em 1 ano e meio de governo Bolsonaro. O quanto que isso compromete a pasta da educação e o que podemos esperar do perfil do novo ministro? Veja, isso compromete muito. Eu tive um ministro de Educação o tempo todo, foi o Paulo Renato de Souza, 8 anos. Fui reeleito, 8 anos foi ministro. Na saúde, o Serra foi 5 anos ministro. Você precisa de tempo para consolidar as políticas. Isso é um indicativo de que no Brasil nós estamos fazendo zigue-zague. Na educação, que é algo muito sério, você tem que ter uma pessoa sensata. Eu não quero saber se tem título, não tem título, se é doutor, não é doutor. Não, mas que entenda o país, entenda as necessidades. Alguém disse, é verdade, que a questão fundamental nossa é incluir todo mundo, botar todo mundo na escola. Muito bem. Meu lema era esse, todos na escola. Muito bem. Escola primária, por consequência, fundamental, etc. Muito bem. Mas isso não quer dizer que a pessoa que está lá, o ministro que está lá, vai ser necessariamente alguém que seja ligado ao ensino de fundamental. Ele pode ser qualquer pessoa, desde que ele não seja aloprado, desde que ele tenha sensatez, fazer o que é necessário, explicar. E isso mostra que se o presidente, ele próprio, não tem a mão firme no leme e não sabe para que lado vai, os ministros não vão saber também. Nós temos, como você disse aí no começo, 3 epidemias, a de saúde, a econômica e agora a política. É muita má sorte, meu Deus. Presidente, o senhor, aqui na CNN a gente faz essas conversas, especialmente conversas com personagens importantes, o que sem dúvida é o caso do senhor, sempre da maneira mais ampla possível. Então, nossos analistas vão aqui participar em algum momento. Perfeito. Então, Thaís Herédia vem daqui a pouco. Antes de trazer, Thaís já fica aqui com a gente, eu queria falar um pouco sobre, voltando à questão da política, a dificuldade de se fazer a tal frente ampla. Toda vez que surge uma notícia que aponta para um avanço, algumas pessoas dão um passo para trás e essa frente ela acaba não saindo. O que é que impede, presidente, de fato, essa rusga que aparentemente vai ser aí eterna entre o senhor e o ex-presidente Lula, que é personagem central ali para o PT, a dificuldade de assentar o que houve em 2018 com o Fernando Haddad, de encontrar uma unidade de discurso, porque Michel Temer não quer ser tão crítico a Bolsonaro. O que é que impede a frente ampla? Não, eu acho que frente se faz para alguma coisa. A última importante que nós tivemos foi direta já. Por quê? Porque nós não tínhamos eleições, queríamos as eleições. Agora, eu acho que algumas pessoas falam em impeachment. Eu acho que o objetivo político não pode ser derrubar quem foi eleito. Tem que ter, o que eu digo sempre, vou repetir, paciência histórica. Temos que nos preparar para manter as instituições, manter a democracia, a mídia funcionando, liberdade, parlamento e eleições. Bom, nas eleições nós vamos nos dividir. Eu não sei qual vai ser o candidato e quem não. Agora, não tenhamos ilusões. O presidente Bolsonaro foi apoiado, ganhou a eleição. Perdeu um pouco de apoio, mas ainda tem apoio. Eu acho que é preciso ver se o outro lado, se existir um outro lado, vai ter força para ir sozinho. A nossa regra eleitoral
obriga a haver 2 turnos. No segundo turno é para lá, para cá ou para lá, mas vai ter o primeiro turno. Você mencionou uma questão relativa ao Lula, ao PT. Eu já fui depor a favor do Lula 2 vezes ao Lava Jato, 2 vezes. Não tenho restrições depois que eu sabia. Não vou me meter no que eu não sei. Mas não tem esse negócio de não me toques. Em política você tem que ter realismo. Tem que juntar as forças necessárias para poder ganhar uma eleição. Eu acho um erro você já excluir, né, de antemão. Agora, nós não estamos ainda neste ponto. Nós estamos ainda longe. Agora as eleições são municipais. Há muitos partidos no Brasil. Os partidos hoje são menos capazes de conduzir o comportamento das pessoas do que em algum momento já foram. Então há muita fragmentação. A nossa sociedade é uma sociedade fragmentada. Isso, aliás, não é só aqui. O mundo todo está assim. Além do mais, você tem um fato novo, que é os meios de comunicação direto, através de internet, de pessoa a pessoa. Que não precisa de estruturas, eles saltam as estruturas, sindicato, partido. Você cria uma tribo, faz você mesmo. Não é fácil, portanto, você organizar um conjunto de pessoas. Na época da eleição, eu imagino, haverá quem expresse o momento. Eu acho que o momento vai ser, a polarização pode continuar, mas as pessoas vão cansar de não ter rumo. Eu acho que é preciso ter um candidato que explique e tenha, não só na cabeça, razão, mas que toque nas pessoas, tenha no coração das pessoas. Ninguém ganha política com ideia só. Com ideia só você vai para a universidade, escreve um artigo e publica. Não é isso. Você tem que ter capacidade de que os outros sintam junto com você. Ou vamos juntos ou não vamos para lugar nenhum. Por enquanto é cedo. Mas eu acho que nós temos que manter o espírito aberto. Outro dia eu participei de um comício eletrônico. Eu nem quero saber quem está chamando ou quem não está chamando. Eu acho que não está na hora de expressar a opinião, né? No caso meu, todo mundo sabe, e reitero apenas, eu acho que esse governo vai mal, né? O empate, ele não tem culpa do coronavírus, mesmo da recessão econômica veio de antes, mas ele não está fazendo nada para poder unir o país. Eu acho que nós vamos precisar de pessoas capazes de unir o país. Em benefício do quê? Do povo, obviamente. O que é o povo? O povo vai querer o quê? Emprego, escola, saúde, mobilidade social, alguma casinha que possa comprar. Coisas simples, não é coisa muito complicada, mas precisa de alguém que simbolize um caminho, é isso. Thaís? Oi, presidente, boa noite para o senhor. O senhor falou agora há pouco da paciência histórica como uma virtude para lidar com os momentos de tensão política e eu acho também de tensão social. O Brasil teve uma paciência histórica para conviver com a desigualdade do tamanho que temos e a pandemia nos obrigou a enxergar esse problema de frente. E o governo discute agora uma reformulação de políticas sociais que começou ali com um exemplo muito bem sucedido do Bolsa Escola com o senhor, se transformou no Bolsa Família e agora percebemos que é uma coisa que precisa ter um tamanho muito maior, que demanda um capital político muito grande em torno de uma ideia, como o senhor coloca, mas que uma ideia que seja eficiente e que consiga acolher essas pessoas que vão realmente sofrer depois da pandemia. Como é que o senhor está enxergando esse debate sobre essa reformulação da política social e qual o caminho que o senhor enxerga que seja o mais eficiente, que tenha uma resposta mais rápida? Bom, para começar é o seguinte. Primeiro, qualquer governo que se preze no Brasil tem que ser contra a desigualdade crescente. Os últimos dados mostram que ela aumentou nos últimos tempos, aumentou. Você vê todos os indicadores mostram a mesma coisa, está aumentando a desigualdade. Normalmente, quando na crise, as pessoas veem a desigualdade, e agora o vírus veio de avião e está matando o povo. Muito bem, então todo mundo é contra, mas esquecem também. É preciso não esquecer disso. Não vamos ser um grande país que nós temos potencial para ser com tanta desigualdade. E, por consequência, programas sociais são necessários. Se é este ou é aquele, os especialistas vão dizer. Você mencionou bem. Não se trata só da Bolsa Escola e Bolsa Família. A questão é manter o crescimento da economia. Nós estamos com a nossa economia paralisada há muito tempo. Não existe um crescimento contínuo dessa economia. Sem crescimento da economia não há emprego. Você pode ter programas sociais, mas eles não vão resolver essa questão de base. Então você tem que ter, ao mesmo tempo, capacidade de atrair confiança, para poder, senão não tem investimento. Nós próprios temos que acreditar no nosso futuro do Brasil, para que o estrangeiro possa acreditar também, e temos que
a fazer investimentos, tem que haver crescimento concreto da economia. Tem no quê? Tem que ter áreas que são áreas que mais atendem a mais pessoas. Uma é o óbvio, a infraestrutura, os transportes, os serviços de navio, de trem, etc, etc, e aviação, muito bem. E estradas, fazer estrada e tal. O outro é educação e saúde. São essas questões que são centrais porque elas dão emprego e ao mesmo tempo dão esperança. Você está construindo o Brasil. E não é construindo o Brasil para quem já é rico. Quem já é rico não precisa de apoio, já tem. Se vira sozinho. Quem não se vira sozinho é quem precisa de apoio, é o povão. O povão necessita de apoio. Então, você imaginar que um país como o nosso vai ser regido só pela lei de mercado, está enganado. O mercado existe, é preciso respeitá-lo. Eu respeito o mercado. Ele aloca bem recursos, melhor do que os planejamentos, muitas vezes. Mas isso não é suficiente, é preciso ter políticas públicas. O Congresso fez o que agora? Quem deu essa bolsa foi o Congresso que fez. É necessário. O que vai acontecer com o Brasil agora? A dívida pública vai crescer muito. Eu hoje mesmo estava vendo os dados sobre isso. Então, daqui a pouco nós vamos passar de 100% do PIB. Vamos dever mais do que um PIB. Nós já devemos estar devendo 85% a 90% do PIB. É muito, né? Mas não há jeito. Vai fazer o quê? Você vai ter que atender, vai ter que emitir, vai ter que soltar o recurso. Então, eu sou favorável a que haja políticas inteligentes. Já existem algumas, há outras que podem melhorar. Há gente capacitada para fazer isso. E a dificuldade é como é que você faz, ao mesmo tempo, crescimento econômico e atenção social. Essa é a função do governo. Eu fiquei sempre muito irritado quando diziam que no meu tempo eu olhava para o mercado. Eu sou sociólogo, eu digo, claro que eu olho para o mercado, mas não basta o mercado. Tem que ver a ação pública também. É preciso que você inclua pessoas. Educação, saúde, programas de habitação são importantes porque dão emprego e porque ao mesmo tempo dão bem-estar à população. Então eu acho que nós vamos sair da dificuldade muito grande que nós temos, o mundo todo, não somos só nós, vai demorar. Não é uma coisa rápida, infelizmente, não é uma coisa de meses, talvez possa levar anos para voltar a ter a energia necessária, mas é preciso, em primeiro lugar, confiança. Se você não tem quem lidere, exerça um papel de abrir o caminho e dizer, e mostrar ao povo e pedir apoio, não tem o que fazer. O que eu acho que é ruim na situação atual é que as pessoas estão se matando por coisas menores. Não conseguem nomear um ministro, meu Deus do céu. Uma coisa elementar, nas áreas fundamentais, saúde e educação. Então, eu acho que esse é o problema que nós temos. Primeiro tem que resolver a questão política para poder dar rumo e depois tem que haver crescimento da economia e programas sociais. Estão aí, estão sendo feitos, vão sendo aperfeiçoados. Você tem gente com competência técnica para atender melhor esses programas, para gastar de uma maneira mais eficiente. Por sorte, o Brasil tem hoje, dispõe já de talento investido em muita coisa pública, política pública e política social. Não é essa a dificuldade. A dificuldade maior nesse momento é realmente você encontrar quem seja capaz de liderar, quem seja respeitado, quem desperte crença nas pessoas, é o que eu acho. Presidente, Yuri Pita, nosso analista de política, também tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Yuri. Obrigado, Carol. Boa tarde, presidente. Obrigado por estar conosco. Queria continuar nessa discussão que o senhor falou de liderança política. Eu sei que o senhor é um entusiasta dos movimentos de renovação política. O senhor procura estimular com a sua experiência e conhecimento que venham essas novas lideranças, mas eu queria que o senhor apontasse um pouco mais onde que está, como se faz para semear essas lideranças, de onde elas podem surgir e como fazer para que isso aconteça de forma rápida e de fato consistente para que se tenha ali alternativas a uma geração que já está, enfim, que já fez a sua contribuição para o país e parece não ter vindo uma nova geração com a mesma qualidade de tempos atrás, aí, de anos 80, 90, parece que há essa carência de lideranças. Como fazer para renovar aí, ter uma renovação geracional na política realmente eficaz e que sirva de alternativa para a sociedade? Você falou um ponto importante. É preciso de renovação de geração. Eu sempre tive consciência muito plena dessa questão. Em um dado momento, você pode fazer o máximo, dar o máximo de você para as coisas se construírem, mas você tem que passar a bastão para outros. Tem outros. Quem são esses outros? Tem vários setores. Por exemplo, tem fora do jogo político. Está aparecendo aí, Luciano Huck quer ser candidato. Vamos ver se ele vai ser capaz de juntar forças, se vai ser capaz de expressar o momento depois das eleições municipais. Você tem o governador de São Paulo, o Dória, é governador de São Paulo, já é uma força. O do Rio Grande do Sul, que é um rapaz que também tem uma visão boa
Bom, e haverá outros também. Eu estou falando, no próprio PT, tem lá no Nordeste alguns governadores que são bons. Não é que eu vou votar neles, mas eu digo que eles mostram ser eficientes. Eu acho que está havendo já uma certa renovação. Renovação não se dá porque a gente deseja. O tempo obriga até a renovar. Porque os mais velhos, como é o meu caso, não quero falar de outros, mas da minha geração, é hora de se aposentarem. Dá força aos mais jovens, abre espaço, meu Deus do céu. Não ocupa espaço, abre espaço. Ninguém nasce sabendo as coisas, ninguém nasce líder. Você se faz na hora, na circunstância te obriga. Deixa eu dar o meu caso pessoal. Eu, quando fui nomeado ministro da Fazenda, eu estava fora do Brasil, eu estava nos Estados Unidos, eu era ministro do exterior, feliz de ser ministro do exterior. Quando veio o negócio da Fazenda, para mim foi uma dor de cabeça, porque tinha uma inflação galopante. O que eu fiz? Eu chamei os que sabiam, juntei gente e comandei um processo, falei com o país, expliquei, não sei o que, temos que acabar com a inflação. Acabamos com a inflação. Bom, agora tem que acabar com a paralisia da economia e a descrença no povo. Essas são as questões que vão ser postas aí. Quem for capaz de dar uma palavra nesse sentido e que seja seguido pelos outros, não adianta eu falar que eu quero escrever. Não. Tem que ser gente que seja capaz de liderar. Isso vai acontecer. É bom. Se isso não acontecer, continua para o Bolsonaro aí. Eu não quero. Vou apoiar alguém que tenha uma visão mais democrática, mais inclusiva do que ele. Citei 2 ou 3. Deve haver mais, né? Vão surgir. Eu acho que agora nós temos que nos prestar atenção no que vai acontecer com as eleições municipais. No Brasil, a eleição municipal não é previsora da presidencial, mas aqueles que quiserem se posicionar para a presidencial começam já. Começa primeiro falando com a sociedade. O que eles pensam mesmo? Tem que dizer, tem que explicar. Alguns já têm história, já fizeram alguma coisa. Eu não sou tão descrente na renovação de liderança como parecia ser a sua pergunta. Eu não acho isso. Eu acho que vão surgir. O Brasil tem muitas possibilidades. Eu acredito no país. Eu conheço vários países do mundo. Vivi em muitos países do mundo. Aqui tem uma força criativa grande. Vejam vocês aí, tudo meninada para mim. E estão fazendo uma empresa nova, CNN no Brasil. Muito bem. É bom que haja isso. Vai competir com outra, que já está outras, mas especialmente uma que está mais tempo aqui, que é boa, que eu tenho relações com eles também. Mas é bom que haja mais gente e que entre na disputa. A democracia é isso. Você não pode monopolizar o poder, não pode monopolizar. Uma geração não pode dizer, bom, ou faz como eu fiz ou não vai. Não, tem que fazer coisa nova. E hoje eu acho que nós estamos numa fase do mundo em que quem não nasceu já mais recentemente, já nasceu com essas tecnologias que vocês mexem com facilidade, está fora do jogo. Está fora do jogo, porque o jogo é outro. Você hoje tem que ter outros modos de se conectar. E como eu vou repetir uma frase que eu tenho dito ultimamente, eu estudei bastante filosofia. Tinha um filósofo chamado Descartes que dizia em latim, cogito ergo sum, quer dizer, eu existo, logo, eu penso, logo eu existo. Cogito ergo sum, penso, logo existo. Agora não é mais assim, não. Eu estou conectado, logo eu existo. Quem não está conectado está fora do jogo. E quem não souber se conectar e usar os meios modernos que permitem essa conexão, está fora do jogo. Tem muita gente aí que sabe usar esses métodos, que está usando, e vai convencer vocês. Eu tenho esperança, pelo menos, de que as coisas vão acontecer. Presidente, muito obrigada pelo meninada. Olha, todo mundo quer falar com o senhor. Todo mundo quer falar com o senhor, mas nós temos 8 minutos de jornal, então vou invocar sua capacidade de síntese para que todas as perguntas possam ser feitas e o senhor já é editado para responder, vai nos ajudar com certeza. Renata Agostini vem para cá e fala agora com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Como vai, presidente? Tudo bem? Algumas análises recentes ligam uma estratégia que agora vem sendo ensaiada pelo governo Jair Bolsonaro de focar em políticas sociais, por exemplo, nessa reformulação do Bolsa Família, de montar ali uma base mais ampla no Congresso, trazendo para o governo os partidos do Centrão, enfim, ligam esse aparente novo movimento político de Bolsonaro a uma estratégia adotada por Lula no seu primeiro mandato, ali quando ele estava sofrendo o desgaste com escândalos, inclusive de corrupção. O senhor vê semelhanças na estratégia política adotada? Veja, no Brasil, quem não for capaz de ter maioria no Congresso não governa. E os partidos são fracos, mas o Congresso é forte. Então, se o presidente não entende isso, ele acaba em dificuldade, não faz nada ou cai, né? Então, eu acho que o que o presidente Bolsonaro está fazendo é tentar sobreviver, tem que sobreviver. Mas a eleição não é isso, não. A eleição é com o povo, não é com o Congresso. Tem que se marcar diante da população
por apontar, como eu já disse aqui algumas vezes, caminhos, né? Esse que é o problema. Agora ele está, por exemplo, tapando o buraco. Ele errou bastante com o Congresso, ele desprezou o Congresso. Não sei por quê, porque ele veio de lá, né? Eu acho que ele devia conhecer um pouco mais aquilo, mas parece que ele não percebeu a força que tem o Congresso. Mas não é força eleitoral. Eleitoral, quem cria é o candidato, quem for capaz de falar diretamente com a população, como eu já disse aqui, tocar no coração da população e ter rumo, ter cabeça, né? Eu não acho que seja a partir da força no Congresso se define uma candidatura. É importante ter força no Congresso para governar. Isso é necessário. E todo mundo que sabe das coisas, como o próprio Lula, o que ele fez? Organizou a maioria, senão ele podia cair, né? Quem não organiza a sua maioria não tem como governar. Eu não tive esse problema, que eu tive maioria o tempo todo. Mas porque me criticavam muito, porque eu fiz acordo com o PFL, que naquele tempo não era o Centrão, é um partido organizado. Mas, de qualquer maneira, não era de esquerda, queriam que eu fizesse com a esquerda. Só que a esquerda não queria, era o PT. O PT queria ir para o poder. E essa ideia de ir para o poder matou também, a meu ver, muito da possibilidade real do PT chegar ao poder. Porque ninguém chega sozinho. Agora mesmo, o Lula saiu da prisão, em vez de ter aprendido um pouco mais com a vida, parece que ele quer voltar ao passado. Ele acha que repetir o que aconteceu com ele mesmo, quer dizer, se marca por ser contra. Não é o momento. Acho que o momento agora é ter a favor da população e do caminho para o Brasil. Vamos agora para mais uma pergunta do Daniel Adjuto, de Brasília. Presidente, boa noite. É justamente nessa linha. Esse movimento do presidente Jair Bolsonaro de ter agora uma pauta mais social, visitando o Nordeste, falando do programa Renda Brasil, reformulando auxílio emergencial, o senhor vê como estratégia ou como, de fato, um interesse legítimo de um plano de governo? Dá no mesmo, que estratégia ou plano, ele tem que fazer isso. Já devia ter feito há mais tempo, né? Eu fiquei muito chocado de vê-lo tão parado em Brasília. O presidente do Brasil tem que andar pelo Brasil, é simbólico, meu Deus do céu. Não é por outra razão, nem é porque quer ser reeleito, não. É necessário que o presidente tome conhecimento da realidade e a realidade o veja, o toque de perto, né? Eu não sei qual é a motivação do presidente Bolsonaro, eu acho melhor vê-lo tentando, né? Eu vou votar contra ele provavelmente, mas eu não acho que esteja errado nesse momento de tentar corrigir os muitos erros que já fez. Qual foi o erro maior? Foi segregacionismo. Eu sou bom, você é mau. Em política, você tem que transformar os que eu penso que são maus em bons, trazer para o seu lado, não é separar. Eu sou bom, eu sou mau, não é para sempre, é uma coisa dinâmica. E o presidente Bolsonaro parece estar começando a entender, não sei se vai dar tempo, né? Também pouco importa para o Brasil. Para o Brasil, o que importa é que ele faça, tomara que faça. Presidente, nós estamos nos aproximando dos últimos minutinhos. Eu queria falar um pouco sobre o seu próprio partido, presidente, para encerrar aqui o PSDB. Há sempre uma questão aí sobre o futuro do partido, né? Que saiu muito machucado, pequeno, da eleição de 18, falo aí de Alckmin, conquistou esse resultado importante aqui em São Paulo, mas não teve um desempenho nem perto do que já havia tido em 18. Qual é o futuro que o senhor vê para o seu partido? É Dória? Veja, os partidos do Brasil não são eles que conduzem, são pessoas. Infelizmente, ou felizmente, não sei, é do mundo contemporâneo. Nos Estados Unidos é um pouco assim também, né? Aqui o partido conta menos do que a pessoa, né? O PSDB é fruto disso. Ele teve candidatos, os candidatos não foram capazes de entusiasmar. E quando não entusiasmar, o que quer dizer entusiasmar? Entusiasmar, etimologicamente, quer dizer ter Deus no coração. Acreditar, né? Não foram capazes de despertar entusiasmo, crença. Bom, você mencionou alguns aí, eu também já tinha mencionado os mesmos. Bom, e outros mais. E nós temos candidatos. A verdade é que o PSDB tem em quem apostar. Eles vão ser capazes? Eu não sei. Bom, isso se realiza na prática, mas tem em quem apostar. Eu sou presidente de honra do PSDB, eu não tenho nada a ver com o dia a dia do PSDB, eu não tenho mais idade nem tempo, esses anos de vida, eu me dedico muito mais a escrever e a dizer o que eu penso do que a seguir vida partidária. Mas eu acho que no Brasil os partidos vivem quando há pessoas que simbolizem uma bandeira qualquer. O PSDB tem gente para simbolizar essa bandeira. É o único? Não, vários podem ter. O próprio PT tem, o próprio Bolsonaro tem.
Você tem a emergência no Brasil de uma coisa que já existia, mas ele simbolizou uma direita agressiva. Muito bem, tem seguidores. E o PSDB também tem seus seguidores. Eu espero que o PSDB se mantenha numa posição que não é centro, no sentido que é neutro, não é neutro, é a favor do povo. Quando o PSDB deixa de estar claramente a favor dos que mais precisam, dos assalariados, ele fica sem ter com quem falar. Ele sabe que o mercado é importante, ele não precisa ter medo do mercado, nem ter ligações com as pessoas que operam no mercado, nem com os que são produtores, agrícolas ou urbanos, mas tem que saber que é um governo que tem que olhar para os programas sociais, tem que juntar as duas coisas. Se não for capaz disso, vai perder, vou fazer o quê? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nos deu a alegria dessa conversa aqui no CNN 360, falou sobre Brasil, falou sobre política, educação e também falou sobre seu partido. Presidente, muitíssimo obrigado, foi um prazer receber aqui, portas abertas para o senhor. Muitíssimo obrigado, eu. Lamento que não possa ser pessoalmente, que eu preferiria. Vamos ver. Uma próxima oportunidade, com certeza, Sem presidente. dúvida, presidente, teremos esse momento. Boa noite para o senhor.